A realidade do mundo atual. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, apresenta, a partir de agora, Fala comigo, fala Senhor. programa Deus Fala Comigo. Direção e apresentação, Pastor Pedro Santos. O caminho do teu coração. Fala comigo como pastor. Olá, muito bom dia, e que a santa, que a doce e que a gloriosa paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, que ela te alcance nesta abençoada manhã de segunda-feira. Está aí mais uma semana que se iniciou ontem, e eu tenho a certeza que coisas maravilhosas, coisas gloriosas, coisas tremendas o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Então eu quero desde já desejar a todos aqui que moram em descanso, ouvintes aqui da Rádio Progresso, uma abençoadíssima semana, ou melhor, uma abençoada continuação da semana, que esta semana de trabalho que se iniciou para muitos hoje venha a ser uma semana abençoada, com saúde, com muita fé em Deus, rumo a uma vida que um dia vai continuar no céu. Amém? Eu estou no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 30, e hoje eu queria falar acerca de um momento triste na vida do Senhor Jesus. É isso mesmo que você ouviu. Um momento triste na vida do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 6, versículo 30, vai dizer assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto o que tinham feito e o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós comprar 200 dinheiros de pão e dar-nos de comer? Por que é que eu disse que este era um momento triste na vida de Jesus? É que Jesus aqui, ele acaba de receber a mensagem de que o seu primo, ou melhor, meio primo, João Batista, seu amigo, tinha morrido. Tinha sido decapitado. Aí você vê de um lado a alegria dos discípulos, querendo contar como é que foi o dia, aquela missão deles, como é que eles oraram pelas pessoas, como é que eles pregaram as boas novas, anunciaram as boas novas do reino. E Jesus ouvindo ali, dizendo assim: olha, vamos para um lugar deserto, vamos para um lugar mais tranquilo, porque as pessoas não paravam de ir ali buscar ajuda para Jesus. E você vê Jesus ali, de repente ele sai do barco, vê aquela multidão que o seguiu, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e ali Jesus começa a abençoar a vida daquelas pessoas. Quando nós vimos isso, nós vimos Jesus carregando uma situação de dor na sua vida, mas não permitindo que essa dor o parasse, o desmotivasse e lhe tirasse o foco. Você pode ver Jesus ali olhando para esta situação e tomando um posicionamento de ajudar, mesmo no momento de dor como ele estava, mesmo no momento difícil como ele estava. Saber que João tinha sido decapitado e tudo mais,
ainda assim, Jesus continua ajudando as pessoas. E a pergunta para esta manhã é: como é que você, como é que eu reajo, como é que nós reagimos diante dos problemas? Como é que nós reagimos diante das dificuldades? Como é que nós reagimos diante das situações que se levantam nas nossas vidas? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós não sabemos como reagir. Muitas vezes nós não sabemos o que pensar, o que falar. Tem situações que nos abalam de tal maneira que tem pessoa que não quer mais trabalhar, não quer mais comer, não consegue mais dormir. Parece que a vida parou. Ela se deixa vencer pelo problema. Aqui a situação era a morte de João Batista. E eu te pergunto, você tem controle sobre a vida e sobre a morte? E a resposta clara é não. Mas muitas vezes nós ficamos tão abalados por causa da partida de um ente querido. Mas a pergunta que eu te faço nesta manhã é: e o que é que nós fizemos enquanto ele estava em vida? Porque o grande problema é que as pessoas sempre jogam para o dia seguinte, ficam procrastinando. Um dia eu vou, um dia eu ajudo, um dia eu falo, um dia eu visito a igreja, um dia eu pego firme. E o tempo vai passando e a pessoa nunca faz isso. A morte é algo de inevitável. E parece até pesado falar disso numa segunda-feira pela manhã. Mas é algo que vai acontecer inevitavelmente para todos. Agora a pergunta é: o que é que nós temos feito? Temos aproveitado os momentos para dizer a esses entes queridos o quanto nós os amamos? Ou é só depois que ele morre que a gente se joga em cima de um caixão chorando, dizendo: ai, vais fazer tanta falta, te amo tanto, mas nunca foi visitar, nunca tirou um tempo para estar junto dessa pessoa, nunca parou para estar perto dela? Talvez você diga: pastor, eu não sei se ele vai para o céu ou não, essa é a minha preocupação. Tá, quanto tempo você investiu para levar a salvação para essa pessoa, para levar a palavra de vida? Essa é a pergunta de hoje. Você tem aproveitado o tempo? Ou você é daqueles que não aproveita e depois se deixa dominar pelas situações? Jesus venceu. Jesus aqui não se deixou abalar, continuou cumprindo a sua missão, o seu ministério. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus poderoso, Deus tremendo, a Ti, Senhor, seja toda a honra, a Ti seja toda a glória, a Ti seja toda a majestade, a Ti seja todo o louvor, porque Tu és digno e como Tu não há. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como Tu. Só Tu és, Senhor. E nós temos a plena consciência que somos seres humanos falhos, debilitados, com dificuldades. Pessoas que muitas vezes os problemas nos abalam de tal maneira que parece que a nossa vida acabou juntamente com esses problemas, juntamente com situações de perca de familiares. Parece que fomos nós também que fomos juntos. E na realidade a vida continua. Então, nesta manhã, que essa pessoa que está me ouvindo, que ela venha entender que ela tem que fazer enquanto há tempo. Que não é momento da gente ficar procrastinando, ficar adiando outras coisas, quando na realidade temos que tomar uma posição que venha mudar a situação da vida daqueles que são nossos entes queridos. Pai querido, Pai amado, vem cancelar toda a obra do inimigo, vem cancelar todo o levante de Satanás,
toda a obra do inferno que é contra a vida dessa pessoa, contra a casa dela, contra o casamento dela, venha cair por terra. Tudo isso que tem impedido essa pessoa de se posicionar na fé, tudo que tem impedido essa pessoa de tomar um posicionamento na fé, que venha cair por terra em nome de Jesus e o teu nome venha ser glorificado. É isso que eu te peço, na mais absoluta certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é fiel. Pai, traz então cura, libertação, transformação, mas sobretudo, que essa pessoa venha se posicionar, venha ser fortalecida no teu poder e não venha mais permitir que situações venham abalar a fé, abalar a vida dela ao ponto dela se prostrar e não conseguir fazer mais nada. É isso que eu te peço. Levanta o caído, fortalece o desanimado, dá, meu Pai, esperança para aquele que perdeu toda a esperança. Abençoa essa água e em nome de Jesus, quando beber, essa pessoa venha ser renovada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, chegamos ao final, ou melhor, estamos chegando ao final de mais um momento de meditação, mas eu queria resumir o que nós falamos. Jesus recebe uma notícia terrível, os discípulos não são impactados por isso, porque afinal de contas eles estavam tão emocionados por tudo aquilo que tinham feito, pelos milagres, pelos sinais, maravilhas, que eles queriam contar para Jesus tudo isso. Jesus busca ir para um lugar deserto para ter assim um tempo de repouso, um tempo de descanso, mas ali ao mesmo tempo a multidão o segue e ele tem compaixão deles e continua servindo. A lição que nós tiramos é que quando nós estamos passando por lutas, as pessoas que estão à nossa volta muitas vezes não vão compreender isso. Elas estão vivendo a vida delas, elas estão na situação da vida delas, então elas não entendem aquela batalha que nós estamos passando. Assim como os discípulos não entenderam aquele momento de tristeza profunda que Jesus estava passando. Mas o que também aprendemos é que Jesus não se deixa vencer por isso. Ele reage, abençoa o povo e continua realizando a sua obra. Esse é o segredo. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Este programa foi trazido pelas Assembleias de Deus Ministério de Madureira, também conhecida como a Casa do Pai, ali na cidade de São Miguel do Oeste. Tenham um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Quantas vezes em um dia nós devemos perdoar? É 70 vezes 7, Cristo veio ensinar. Imagine em um ano quantas vezes isso dá. Perdão expulsa o engano, faz o carinho aumentar. Porque amor e perdão Deus fez pra multiplicar. É 70 vezes 7, a medida do perdão. Perdão é cura pra alma, remédio pro coração. Na oração do Pai Nosso também tem essa lição. Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão. Alcança a misericórdia quem misericórdia tem. Para alcançar perdão tem que perdoar também. Procure ter paz com todos, sem exceção de ninguém. Não queira fazer vingança, desejando mal a alguém. Perdoar quem nos ofende, pra gente mesmo é um bem. É 70 vezes 7, a medida do perdão. Perdão é cura pra alma, remédio pro coração. Na oração do Pai Nosso também tem essa lição. Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão. Se alguém te ofende em palavras, não entres em discussão. Não ponha lenha na brasa, evite uma confusão. A vida é mais importante em qualquer situação. Vire as costas, vá embora e ao ódio diga não. Melhor é escapar perdendo do que morrer com razão. É 70 vezes 7, a medida do perdão. Perdão é cura pra alma, remédio pro coração. Na oração do Pai Nosso também
também tem essa lição. Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão. É 70 vezes 7 a medida do perdão. Perdão é cura pra alma, remédio pro coração. Na oração do Pai Nosso também tem essa lição. Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão. Então esqueça o orgulho e perdoe o seu irmão. Apresentamos o programa Deus Fala Comigo. Fala comigo, fala Senhor. Direção e apresentação, Pastor Pedro Santos.